Estamos em contagem regressiva, né, Edu? Para o início dessa sessão extraordinária, pouco menos de 2h30. Como é que está o clima agora? Já chegaram mais deputados? Polito, já tem sim vários deputados circulando por aqui, muita conversa de bastidores. Foi assim também ao longo das últimas horas, né, com reuniões de última hora, com ligações por parte do governador para parlamentares e também, enfim, de assessores do governador para parlamentares em busca de votos para brecar esse processo, né? Reforçando que a sessão começa às 3 da tarde, tudo indica que teremos aí um resultado lá por 8, 9 da noite, mas é possível também que a votação final avance durante a madrugada e o resultado final só saia amanhã. É importante a gente destacar que na carona de Bolsonaro, Carlos Moisés venceu e surpreendeu com uma votação histórica. Assumiu aqui praticamente sem oposição, mas preferiu o isolamento. Plantou boas sementes, mas também polêmicas e cometeu erros. Hoje, esse distanciamento da Assembleia cobra um preço caro e coloca em xeque o futuro do governador Carlos Moisés e também de sua vice. Acompanhe na reportagem uma retrospectiva dos últimos 2 anos, os principais fatos que aconteceram desde os debates eleitorais até o dia de hoje. O até então desconhecido comandante Moisés se tornou popular nos debates eleitorais. E eu represento aqui em Santa Catarina o futuro presidente do Brasil. Vote no 17 este ano, como as pessoas dizem, de cima até embaixo. A onda do 17 levou Moisés a uma vitória histórica. O TRE declara governador do estado o candidato Carlos Moisés da Silva. Teve festa, hein? Carlos Moisés da Silva, o comandante Moisés, venceu as eleições estaduais, vai assumir o governo de Santa Catarina de forma histórica, né? A partir de 1º de janeiro de 2019, com a maior votação histórica catarinense, 71,9% dos votos válidos. Comandante, primeiro, parabéns pela conquista. Nós desejamos seriedade, responsabilidade, confiança e sucesso. As nossas propostas são boas para Santa Catarina e a gente não vê a Assembleia Legislativa como um empecilho, sim como uma parceira do Poder Executivo. A partir de agora, passamos a conhecer, sem votos de emoção, ou ante isso ou ante aquilo, quem realmente irá governar nosso Estado. O discurso sempre foi fazer um governo inovador, técnico e eficiente. Ao deixar o plenário, o governador foi recebido do lado de fora com honras militares e ganhou um banho de batismo, ritual do Corpo de Bombeiros, onde Moisés serviu por 30 anos. Moisés implantou o governo sem papel, acabou com as agências de desenvolvimento regional e, no balanço dos primeiros 100 dias de governo, destacou que a equipe de trabalho que ele montou era a maior obra que poderia entregar aos catarinenses até então. Os senhores vão ver que a gente vai fazer história, nós vamos fazer entregas para Santa Catarina que nunca foram feitas. E surpreendeu. Anunciou a retirada de incentivos fiscais dos defensivos agrícolas. O setor chiou. E a Assembleia Legislativa garantiu a manutenção da isenção. O Executivo também tentou reduzir o 12º, valor repassado anualmente para a Assembleia, o TJ, o TCE, o MP e a UDESC. A maioria dos deputados se posicionou contra e nada mudou. A prometida reforma da Previdência também não aconteceu. Ainda assim, o Estado fechou 2019 com um aumento na arrecadação e diminuição no déficit das contas públicas. Chegou 2020 e a dificuldade do governo em formar uma base de apoio na Assembleia se mostrou ainda mais desafiadora. A relação entre o governo e a Assembleia continua a mesma, republicana e equidistante por iniciativa do próprio governo. Desafios ainda maiores foram impostos pela pandemia do novo coronavírus. O Estado de Santa Catarina passa a decretar situação de emergência. E o governo do Estado determinou o fechamento de milhares de estabelecimentos comerciais. Se nós, enquanto catarinenses, não adotarmos medidas que são medidas preventivas, nós teremos um forte impacto dentro da saúde pública do Estado. Dias depois, é decretado estado de calamidade pública em Santa Catarina. O governo intensifica a compra de EPIs e equipamentos. Tentou montar um hospital de campanha ao custo de 76 milhões. O TCE mostrou o contrário e, após a polêmica, o governo desiste da ideia.
Surge então o escândalo dos respiradores fantasmas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina abriu uma CPI para apurar a compra milionária de respiradores pelo governo do estado. Ninguém questiona a necessidade do equipamento. O que é alvo de investigação é a forma com que o governo catarinense comprou os 200 respiradores. Houve então uma determinação de cima para baixo de quem deveria ser escolhido? Ela foi apresentada sim, ela foi definida de forma anterior por outra pasta que não é a pasta da Secretaria de Estado da Saúde. Que pasta é essa? De onde veio essa informação, essa indicação? Da Secretaria da Casa Civil. As investigações confirmam que houve fraude na compra dos respiradores. Segundo o GAECO, teve corrupção de agentes públicos, falsificação de documentos e também foram criadas empresas de fachada para lavar dinheiro. Eles ocorreram num processo de compra fraudulento, desprovido de formalidades mínimas e de garantias necessárias à segurança da operação. Foi um processo que não se aproxima em nada com um procedimento licitatório. Deputado, nós temos falhas desde a instrução do processo lá na DELIC até o nosso Fundo Estadual de Saúde. Se tiver que resumir essa compra com uma palavra, é uma compra desastrosa. A Força Tarefa encontrou indícios de que o governador Carlos Moisés não apenas sabia da compra, como também pode ter participado dos crimes investigados. Nós não vamos permitir que maculem a minha história, que tentem macular a minha história com ilações, com referências de quem quer que seja. Aqui que nós vivemos uma calamidade administrativa no estado de Santa Catarina. Em 5 meses, 5 nomes do alto escalão deixaram o governo por conta do escândalo. Um deles chegou a ser preso. E o resultado da gestão da crise aqui em Santa Catarina, ele não é dito por mim, mas dito por órgãos que ranqueiam os estados, ele é o melhor do Brasil aqui em Santa Catarina. Além do desgaste provocado pelo pagamento dos respiradores que não chegaram, nesse período foram protocolados na Alesc 8 pedidos de impeachment, 2 deles aceitos pela mesa diretora. O processo em discussão no plenário nesta tarde envolve a equiparação do salário dos procuradores do Estado aos procuradores da Assembleia. Os deputados da Comissão Especial consideraram que houve indícios da prática de crime de responsabilidade por parte do governador Moisés ao dar o reajuste sem a autorização da Assembleia. O governador também teria cometido crime ao não suspender o pagamento do reajuste, apesar da decisão judicial de fevereiro deste ano determinando a suspensão. Já a Daniela Rainer, que exerceu o cargo de governadora entre 6 e 20 de janeiro, teria cometido crime ao não suspender o pagamento, além de não tomar providências para apurar as supostas irregularidades. Aqui fazemos uma análise prévia de atos comissivos e omissivos praticados pelos denunciados. Há uma decisão administrativa que parte de uma Secretaria de Estado, passa pelo governante e é chancelada por sua vice num período de exercício de poder de governo. Percebemos que o ato falho pode até ser um grão de areia, mas o castelo começou a desmoronar. Eu não vejo aqui na Assembleia mais que 5 votos hoje em defesa do governo do Estado. E a governabilidade exige, a participação da Assembleia e também exige uma bancada forte de defesa das propostas do governo. Eu acho que o governo Carlos Moisés vai chegando definitivamente ao seu final. A matéria, no seu mérito, resta muito clara a inexistência de prática de qualquer ato ilegal. Então, a defesa abordou de forma muito enfática a completa ausência de justa causa, ou seja, a inexistência de ato ilegal qualquer praticado pelo senhor governador de Estado, inclusive pelas demais autoridades. Acreditamos nas senhoras e nos senhores deputados estaduais, que saberão apreciar devidamente a matéria. É um precedente gravíssimo tirar o chefe do Executivo e a vice do mandato que foi otorgado pela população. Nós confiamos que o processo será muito bem conduzido pela Assembleia e que sairemos daqui com uma decisão favorável à vice-governadora. É um exercício mental e tanto, recapitularmos os principais fatos do nosso contexto regional catarinense e fatos que nos trouxeram até o momento que nós estamos hoje. Que reflexão, não? Quantos pontos aconteceram até chegarmos até o dia de hoje, ironicamente, dia 17 de setembro. Vamos dar uma olhada aqui, o mapa é assim. Desse momento em diante, plenário a partir das 3 da tarde. Se governador e vice conseguirem apoio de 14 deputados, o processo é arquivado. Entretanto, se houver 27 deputados, ou seja, 2/3 dos 40 favoráveis ao prosseguimento da ação de impedimento, aí segue para o Tribunal Especial, que seria uma comissão mista, composta por
5 deputados e por 5 desembargadores. Sendo assim, se prosseguir mais uma vez, 5 dias após o encaminhamento ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nas mãos do presidente do TJSC, Ricardo Ressler, aí uma comissão julgadora. Então estamos nesse passo e acompanhando, evidentemente, todos os desdobramentos desse processo.